Então vamos lá, vamos começar pela definição de hipercalemia. Qual a definição? Definição são laboratoriais, certo? Laboratoriais. Que é justamente o nível de potássio acima de 5,5. Algumas literaturas vão falar 5,3, a depender do valor de referência do laboratório vai ser um pouco diferente, mas vai ser algo mais ou menos parecido com isso, certo? Bom, qual que é o grande problema da hipercalemia? A gente tem uma alteração metabólica constante no nosso corpo o tempo inteiro. A gente fica se manejando e voltando ali para a homeostase o tempo inteiro. O grande problema é quando essa homeostase ela está prejudicada. E diferente de várias outras síndromes, né, como a gente viu, por exemplo, da anemia, que é uma doença que vai sendo longa, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a pessoa vai tendo sintomas, às vezes mesmo numa doença mais grave, ela pode não ter tantos sintomas. A hipercalemia não é o tipo de síndrome que vai trazer uma conjuntura de sinais e sintomas, né? A gente acaba pensando muito mais na hipercalemia quando em outras questões clínicas são descompensadas. Então, vômitos em excesso, acidoses, alterações de questão renal, aí a gente vai pensar na hipercalemia, mas não como um diagnóstico exclusivo, né? E aí, isso já me chama a atenção, porque, claro, né, a gente está na atenção primária e a gente tem que ter um conhecimento bastante horizontal nesse sentido, né? Mas manejar hipercalemia, de maneira geral, vai ser uma coisa que vai estar reservada ali para os prontos-socorros e para as UTIs mesmo, né? Porque as síndromes associadas à hipercalemia estão associadas a arritmias, né? E alterações mais graves, até da condução, né, atrioventricular, que vai ter aquele padrão sinusoidal, né? Que a gente famoso na faculdade. Só que qual que é o grande problema? Isso daqui sinusoidal, alguém tem ideia de qual é o valor de potássio para ter uma alteração de sinusoide dentro do eletrocardiograma? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém tem ideia? Ah, boa. Se alguém tiver ideia, pode mandar, seja no chat do YouTube ou seja aqui. Senão eu já oriento para vocês. Maior que 7,5. Dá para ser ainda mais. A sinusoide mesmo, Paulo, ela costuma aparecer acima de 8,5, 9. Tá? A gente já está falando um paciente que tá grave. E, na verdade, a gente também tem que até aprofundar uma discussão até um pouco teórica nesse sentido, que eu estava revisando a literatura, mas pensando exatamente sobre o nível que a gente mede versus o nível luminal ou pericelular. Porque não necessariamente o que a gente está dosando no sangue é exatamente igual o potássio que está circulando no corpo inteiro. Né? Então, inclusive, tem uma entidade que é a pseudo-hipercalcemia, hipercalemia, que é justamente de alterações celulares que aumentam transitoriamente o potássio e depois aquilo se normaliza, tá? Isso é cuidado de técnica de coleta propriamente dito. Então, de maneira geral, a gente precisa ter aí uma série de pessoas, exames repetidos, sempre no mesmo local, para a gente conseguir imaginar que isso pode estar acontecendo. Claro, se a gente vê um exame assim do nada, a gente, deve ficar preocupado, né? Mas a gente também tem que usar o nosso raciocínio clínico até para entender qual que é a plausibilidade daquele exame, né? Ou então, qual que é o risco real que aquilo traz para aquele nosso paciente, com todo um contexto clínico apresentado como desse paciente, né? Então, relembrando, é um paciente que é hipertenso e que é diabético, que toma várias medicações, inclusive a Spiro, que famosamente a gente já sabe que ela vai reter este potássio, né? Mas e aí, o nível do potássio? Eu tiro a Spiro e como é que fica a pressão? Que foi a pergunta do nosso mentorado. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Vamos voltar para a base, tá? Eu vou voltar para aulinhas de fisiologia realmente e eu vou trazer para vocês discussões aqui até com relação à fisiologia mesmo, tá?
Existem duas causas de hipercalemia, ou duas relações causais, dois grandes grupos que causam hipocalemia. Ou essa pessoa ela está aumentando a liberação de potássio das células, né? Porque potássio é um íon intracelular, lembra? Potássio é aquele íon que ele é liberado de maneira geral quando a célula morre, né? Ou quando alguma coisa muito alterada está acontecendo, ou quando a gente sintetiza e sinaliza isso via outras enzimas e hormônios e etc. Então, o potássio, de maneira geral, ele está intracelular. Né? Se o potássio saiu muito das células, se essas células estão soltando muito potássio, primeira grande causa de aumento de potássio. E a segunda grande causa é redução na excreção urinária. Vamos pensar o seguinte, pessoal: se dentro dessas duas causas, então ou a gente reduz, e é definição, apresentação clínica, eu vou colocar aqui desse lado, causas. Opa, peraí, aí, causas. E aí, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em aumento de liberação celular ou redução da excreção. Bom, beleza. Coisas que aumentam a liberação de potássio. Existem algumas que já ficam na nossa cabeça de uma forma até meio automática, né? A gente sabe que rabdomiólise libera bastante. A gente sabe que um paciente que tem exercício físico muito intenso pode fazer, né, até rabdomiólise associada. Mas a gente esquece, por exemplo, que pacientes que têm tumores, né? E aí, seja porque está fazendo um tratamento que vai fazer lise, né, tumoral, ou a própria síndrome da lise tumoral, que vai cursar com vários outros sintomas, vai aumentar a liberação. E tem também algumas coisinhas, por exemplo, algumas medicações, especialmente uma que a gente esquece normalmente, que é o beta-block, e outras medicações, tipo tacrolimus e tudo mais, que estão, na verdade, associados, né, a algum tipo de modulação, de replicação celular e morte celular, que de uma certa forma também vai entrar aqui em alguma questão associada à lise.